Boa tarde, amigos do canal Viana de História, tudo bem? Vamos falar sobre a presença judaica em Portugal. Ora, dos séculos XII ao início do século XV, era notória a participação judaica em Portugal, na ciência, na economia, na medicina, na cartografia, na história e em várias áreas do saber humano. Os reis de Portugal, principalmente o primeiro rei Afonso Henriques, era amigo do povo judeu e tolerava a religião judaica. O povo judeu podia ter suas sinagogas, poderia ter ofícios junto à coroa portuguesa. Havia judeus que eram conselheiros do rei, magistrados, cobradores de impostos. Judeus atuavam em vários setores da economia portuguesa. Graças à atuação judaica, Portugal começou a evoluir, deixar de ser um simples país feudal, entrou no mundo moderno, tornando uma sociedade mais evoluída, onde predominava já uma economia capitalista, onde predominava o lucro e as relações sociais entre a comunidade judaica portuguesa, com os judeus da Espanha, do resto da Europa. E Portugal também abriu seu mercado para, além de judeus, de mouros também, de árabes, faziam contato com Portugal nesse período também. E havia uma tolerância religiosa em relação aos judeus e também aos mouros, que mesmo com a conquista portuguesa de Santarém, no século XII, os mouros ainda eram respeitados dentro do território português pelo rei Afonso Henriques, porque temiam a retaliação dos países muçulmanos. O povo judeu era respeitado por sua contribuição à coroa portuguesa e também as famílias Ibn Yahya, depois Abravanel, contribuíram muito para a economia portuguesa avançar e se expandir em todo o território português. Ou seja, uma nova mentalidade surge em Portugal com influência judaica, não mais aquele homem feudal, medieval, não, um homem mais avançado, e mesmo na Idade Média já tinha outro conceito de sociedade, se dá muito valor, muita ênfase à ciência, ao conhecimento em geral. Ou seja, o período de tolerância aos judeus em Portugal durou dos séculos XII, XIII, XIV e metade do século XV. Só a partir do final do século XV começou a surgir, infelizmente, a intolerância em relação ao povo judeu, nitidamente influenciado pelo reino da Espanha, onde os reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel Castela, em 1492, haviam conquistado Granada junto aos mouros, tinham expulsado os judeus da Espanha e agora pressionava Dom Manuel para expulsar ou converter à força os judeus de Portugal. A presença judaica em Portugal durou séculos. Desde o século III, depois da Era Comum, havia relatos de judeus em Portugal. Infelizmente, chega o final em 1497, quando a população judaica, em sua maioria, foi convertida à força pela Igreja Católica. Eram mais ou menos 300 mil judeus. A maioria judeus espanhóis, 220 mil judeus espanhóis, 80 mil judeus portugueses, que foram obrigados a trocar de fé. A partir de 1497 surge em Portugal o fenômeno cristão novo, ou seja, o judeu batizado à força ao cristianismo, mas muitos desses judeus continuariam praticando o judaísmo oculto, chamados bineanos ou marranos, enquanto outros judeus se assimilaram totalmente à religião cristã. Ou seja, é início da influência judaica na literatura também, na astronomia. Dom Isaac Abravanel, que era judaica portuguesa, fugiu da Espanha em 1492 para a Itália. Muitos descendentes de Dom Isaac Abravanel ficaram em Portugal, como Leonor, como a aluna Abravanel, que foi convertida à força em Portugal e adotou o nome cristão de Leonor Fernandes. José Abravanel também foi convertido à força e é irmão de Dom Isaac Abravanel, e Dom Isaac Abravanel conseguiu fugir de Portugal e foi obrigado a adotar o nome cristão de Luís Gomes de Medeiros. Mas mesmo ter sido forçado a adotar a fé cristã, ele continuava praticando ritos judaicos ocultos em sua casa. Com o tempo, muitos desses judeus se assimilaram totalmente à cultura cristã
e esqueceram o seu passado. Outros, inconformados, no século XVI e XVII, conseguiram fugir de Portugal e criaram próximas comunidades judaicas na Holanda, África do Norte, Império Otomano, Brasil também, Holanda, Inglaterra e Caribe e Estados Unidos também. Ou seja, a presença judaica em Portugal e na América e na Europa, porque a portuguesa é muito influente. Eles criaram uma comunidade judaica próspera na Holanda e também em Hamburgo, na Alemanha. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Obrigado e tudo de bom.